Shalom, shalom, queridos. Passando aqui para deixar uma meditação da palavra, nosso plano de leitura anual em ordem cronológica. Aqui estamos nos capítulos 5, 6 e 7 de Levítico. E quero destacar o versículo 3, 4 e 5 do capítulo 6 do livro de Levítico, que diz assim: ou que, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem lhe pertence. Lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Queridos, é interessante notar que toda a Escritura, como diz o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, que toda a Escritura ela é inspirada, ela é importante para exortar, para ensinar e para instruir na justiça. Então, existe um mito no meio evangélico de que o Antigo Testamento é coisa da lei e o Novo é a graça. Na verdade, isso é uma falha grotesca de hermenêutica. É apenas um jargão de fato. Toda a Escritura, como diz o apóstolo Paulo, ela é apta para ensinar, para instruir na justiça. Então, desde Gênesis até Apocalipse, isso se repete. Claro que nós sabemos que algumas aplicações não podem ser feitas de forma literal, mas os princípios se aplicam. E aqui há um princípio muito importante e prático que o livro de Levítico nos traz, que é a questão da restituição. É muito comum no meio evangélico, no nosso meio cristão, as pessoas elas não terem muita noção disso. Elas simplesmente prejudicam, às vezes conscientemente, o seu próximo, faz aquele pedido de perdão, mas não restitui. Vou trazer aqui para você essa palavra, trazendo um pouco aqui para a nossa vida, exatamente isso. Quantas coisas talvez nós já passamos? Eu acredito que você pode pensar aí em situações em que você foi prejudicado, ou propositalmente ou não por pessoas e cristãos, mas não tiveram a preocupação de restituir o dano que lhe foi causado. Eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouco, você vai lembrar que com certeza, eu trago o meu exemplo de ter já, inclusive para líderes, que eram inclusive até pastores, de eu emprestar algo, a pessoa me lesou, me causou um dano e ficou por isso mesmo. Ou seja, um total problema de discipulado, problema de caráter, problema de entendimento da palavra e nem o muito obrigado, a pessoa assim me trouxe pelo dano que me causou, e pelo fato de eu ter ajudado. O dano que me causou foi de eu ter emprestado algo, A pessoa causou o dano e não quis restituir e deixou por isso mesmo. Então a Bíblia ela vai na contramão desse tipo de atitude. Então eu tenho que ter essa consciência. Então eu tenho primeiramente a minha responsabilidade em relação a Deus, daquilo que eu cometo, porque primeiramente eu estou pecando contra Deus. Inclusive as leis que aqui estão colocadas, as leis do pecado, elas visam isso. Elas visam primeiramente eu entender que primeiramente eu estou pecando contra Deus e segundo, estou pecando contra o meu próximo quando eu estou lesando o meu próximo. Então seja crentes ou não. Nós temos que passar, como diz a palavra, nós temos que passar com a verdade. A palavra do crente é sim, sim, não, não, entendeu? O que diz passar desse nosso Senhor Jesus vem do maligno. Então, deve existir em nós, com toda certeza, esse senso do compromisso e da responsabilidade. Então, eu devo sim restituir os danos que foram feitos. Pedir perdão a Deus, mas também ir lá restituir. Então, por isso que nós temos que ter muita cautela na nossa vida diária, o que nós falamos, o que nós emprestamos, o dano que causamos ao nosso próximo. Ainda que talvez no momento não tenhamos como restituir, mas de alguma forma nós temos que apresentar alguma forma de reparação. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então não é assim, pecou, só pede perdão e acabou. Beleza, tem que pedir perdão, mas agora se você causou um dano, você deve restituir. Então, isso aqui que eu acho bem interessante das Escrituras, meditando aqui um pouco nessa palavra, Tá bom, querido? Diz o verso 4, E ficando culpado, restituirá aquilo que roubou. O roubo, querido, trazendo de uma forma mais profunda, o roubo não é só quando eu subtraio de alguém algo, Eu vou lá e subtraio. Mas quando, por exemplo, eu roubo
quando eu não restituo, quando eu não devolvo aquilo que não me pertence. Eu roubo quando eu não pago as minhas dívidas. Eu roubo quando eu saqueio, né, a energia da companhia, a água da companhia. Quando eu negligencio o meu compromisso de pagar o meu cartão, de pagar aqueles que eu estou devendo. Então, tudo isso é roubo, né? Então, a Bíblia fala, vai restituir. Restitua, não é assim, falhou, né? E fica por isso mesmo. E Deus só nos abençoa quando nós procuramos andar em honestidade. Eu tenho que ser honesto com a minha própria consciência, né? Com a minha própria família, com os meus líderes. Será que eu estou agindo, por exemplo, quando eu roubo a confiança dos meus líderes, eu roubo a confiança dos meus discípulos, eu roubo a confiança da minha esposa, eu roubo a confiança, né? Enfim, quando eu saqueio a esperança das pessoas, isso é roubo, né? Que Deus possa nos ajudar. E quando falharmos, termos a grandeza de reconhecer e trabalhar para restituir, né? Tá bom, queridos? Então, essa é a palavra. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa manhã. Feliz Shabat a todos, em nome de Jesus.